Rafael, bom dia. Bom dia, desejo um bom dia a todos nesse dia ensolarado. Então, nossa série continua e hoje o nosso foco vai para uma pergunta que vem sendo feita pelas pessoas que estão nessa época já de se aposentar. Eu posso adiar um pouco mais a minha aposentadoria e conseguir mais benefícios? Sim, essa é uma ótima pergunta, Patrícia, considerando que as pessoas têm muita preocupação com relação ao valor final, valor que efetivamente vai cair ali na continha, né? Quando a pessoa vier a se aposentar. A reforma da Previdência, que foi essa emenda constitucional 103, né, em 2019, que é conhecida como reforma da Previdência, ela veio exatamente para atrasar a aposentadoria do brasileiro, considerando que o brasileiro tem ficado mais velho, né, e automaticamente tem recebido por mais tempo a tão sonhada aposentadoria. Então, existe a possibilidade, sim, de melhorar a aposentadoria por meio de um planejamento, por meio de uma estruturação da Previdência, do segurado. Então, as pessoas que desejam efetivamente receber um valor um pouco melhor, elas têm que planejar e buscar alternativas para a melhora da sua aposentadoria. Antigamente, nas regras antigas, né? Então, lá atrás as pessoas falavam assim: quando chegar no finalzinho da minha vida de contribuição, eu vou vir, vou contribuir pelo teto e vou conseguir aposentar com um valor muito superior. Antigamente, existiam brechas na legislação previdenciária que permitiam que no finalzinho a pessoa fizesse uma contribuição e isso influenciasse muito no valor final da aposentadoria. Como o INSS verificou que isso estava sendo muito comum, começou a criar regras, a criar normas que dificultem o valor de acesso a uma aposentadoria que não reflita a média da contribuição efetiva do segurado. Então, as pessoas que queiram se aposentar em um valor melhor têm que planejar e contribuir numa média global dentro do período do Plano Real. Então, a gente pega o período de 94 para frente, a média de contribuição para conseguir buscar uma aposentadoria melhor. Muitas pessoas já estão com o sistema lá, quando entra no site do INSS, no meu INSS, por meio da senha Gov, né? Ela já tem alguma regra de acesso, às vezes já deferida, já está verdinho constando ali, né? Naquele simulador do INSS. E naquela aba simular aposentadoria, lá na aba serviços. E aí as pessoas muitas vezes procuram os profissionais especialistas para poder falar: doutor, como eu faço para melhorar a minha aposentadoria? E aí, nas simulações, nos cálculos mais complexos, a pessoa consegue enxergar qual que seria uma viabilidade melhor para se aposentar em uma regra que lhe seja mais benéfica. Obviamente que às vezes atrasar a aposentadoria pode ser uma possibilidade para melhorar, mas tem que ser feito um cálculo de apuração se compensa, porque ao mesmo tempo que a pessoa protela um pouco mais a aposentadoria, ela deixa automaticamente de receber. E aquele acumulado que ela deixa de receber tem que ser colocado na balança para que o segurado verifique se compensa ou não deixar a aposentadoria um pouquinho mais para frente ou pegar aquele dinheirinho e colocar numa poupança, alguma aplicação e não utilizá-lo enquanto ainda permanece na atividade. O que tem Uhum. acontecido, né, hoje, o que tem acontecido, muitas pessoas se aposentarem e continuarem trabalhando, considerando que o padrão de vida, né, do brasileiro para ser constante e melhora, as pessoas às vezes têm que continuar trabalhando porque tem um padrão de vida elevado e o valor da aposentadoria só pelo INSS não consegue atingir a necessidade de manutenção do padrão de vida do brasileiro. Essa é até a pergunta do Giovanni aqui, olha. Eu posso aposentar e continuar trabalhando? Tem algum prejuízo se eu me aposentar e continuar trabalhando? Então, em regra geral, não existe prejuízo da pessoa voltar, continuar trabalhando depois de aposentar. Nós temos critérios que inviabilizam isso. Por exemplo, eventualmente, se o Giovanni tiver alguma doença e ele ficar afastado em razão dessa incapacidade laborativa e, posteriormente, isso ser convertido em uma aposentadoria por incapacidade permanente, o que era chamado antigamente de aposentadoria por invalidez. Se ele fosse aposentado por invalidez, ele não poderia voltar a trabalhar, porque aí ele recebe aquele
benefício, né? Exatamente porque ele não tem condições laborativas. Mas as pessoas que se aposentam pelas regras gerais, né, de aposentadoria por idade, ou por tempo proporcional aí dentro das transições, ela pode sim continuar trabalhando, tá? Então, muitas pessoas às vezes falam assim: doutor, eu vou receber a minha aposentadoria, vou guardar, todo mês vou economizar o dinheirinho da aposentadoria, continuo trabalhando, sobrevivo só com a minha renda, e aí daqui a alguns anos eu utilizo aquela reserva ali que eu fiz da aposentadoria. Isso seria certamente a melhor das alternativas, né? Ter uma reserva de capital para poder equalizar aí as diferenças de renda da remuneração da pessoa nativa e o valor da aposentadoria, que em muitos casos, das pessoas que contribuem em valores mais elevados, ela acaba sendo menor e o padrão de vida reduz quando a pessoa se aposenta. Uhum. Temos algumas perguntas aqui, Rafael, para você. Claro, à disposição. Ainda a respeito dessa questão de se aposentar e continuar trabalhando. Eu tenho aqui um ouvinte que pediu para não ser identificado. Ele disse que ele já está quase na época de se aposentar e penso em me aposentar e continuar trabalhando. Por quê? Ele fala, estou resumindo o texto dele, ele fala que ele teria até chance de continuar, de adiar um pouco mais essa aposentadoria. Mas o que ele tem medo é que tenho medo de ser mandado embora, parar de receber o meu salário e não ter a minha aposentadoria. Assim, aposentado e trabalhando, se eu for mandado embora, eu ainda tenho uma garantia de dinheiro. Certo, então, existe sim essa dúvida, mas é bom lembrar o seguinte: a pessoa que já está aposentada e continua trabalhando, ela não tem plenamente aqueles direitos, por exemplo, de receber um benefício em razão do ato demissional. Então, ele não vai conseguir receber aquele chamado seguro-desemprego, né? Então, estou afastado, quero receber o seguro-desemprego e já estou aposentado. Você não consegue receber esse tipo de benefício, né? Então, automaticamente, o planejamento previdenciário ele é muito importante, no caso desse ouvinte, para ele poder analisar: eu pretendo me aposentar por segurança. Então, se eu for mandado embora, eu tenho a aposentadoria como uma garantia, né, das minhas despesas básicas, enquanto eu não me realoco profissionalmente. Então, a aposentadoria ela traz uma estabilidade um pouco maior, sim, para o brasileiro. Se, no caso dele, ele já tiver os requisitos, analisar se esperar um pouco mais não vier a trazer uma diferença muito grande no valor da aposentadoria, e aí, automaticamente, vale a pena ele aposentar e continuar trabalhando. Já existem discussões na justiça, né, no judiciário brasileiro, de melhorar a aposentadoria para aqueles que já estão aí há 5, 10 anos trabalhando e estando aposentado. Porque esses valores que a pessoa contribui obrigatoriamente para o INSS depois de aposentado não melhoram o benefício da aposentadoria dele. Isso daí foi derrubado, inclusive, na desaposentação, né, aquela chamada ação da desaposentação, que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, e outras ações que se discute que deve melhorar o valor das aposentadorias por conta do trabalho remunerado e contribuição, que é obrigatória, né? Mesmo que a pessoa se aposente, o caso desse ouvinte aí se aposentou, ele é obrigado ainda a continuar contribuindo para o INSS, porque existe um princípio que se chama o princípio da solidariedade, em que as pessoas contribuem não só para si, mas para todo o sistema previdenciário brasileiro. Uhum. Olha, o João José está aqui com a gente. Tenho 51 anos, sou motorista de caminhão, já tenho mais de 30 anos de contribuição. Eu posso me aposentar? Então, nesses casos específicos de cálculo, a gente tem que analisar alguns critérios que dificultam um pouco mais de eu afirmar para o senhor José se ele consegue se aposentar de imediato. Óbvio que pela idade que você menciona é muito difícil ele conseguir se aposentar pelas regras gerais. Aí nós temos que analisar alguns critérios que antes da reforma, né, antes de 2019, as pessoas tinham mais facilidade de conversão, né, de tempo especial. Então, o caso das pessoas que têm exposição a agentes nocivos, então as pessoas que trabalhavam em atividade insalubre, né, ou em atividade de periculosidade, elas têm automaticamente a possibilidade de discutir a conversão desse tempo antes de 2019 para poder conseguir se aposentar mais cedo. Mas esses critérios devem ser analisados de forma mais detalhada para poder, obviamente, a gente não falhar aqui dando certeza para ele de qual vai ser a idade exata dele se aposentar. O simulador, ele vai conseguir informar regras gerais para ele. Então, esse ouvinte, se ele quiser entrar no meu INSS, no site do INSS, o simulador vai ali trazer. Então, por exemplo, se ele pegar as regras de transição, lá vai constar qual é a carência, né? Então, o tempo efetivo
de contribuição que ele já possui, a idade específica, quanto tempo falta para ele se aposentar, e aí nas regras ele vai verificar. Mas esses critérios mais específicos de teve agente nocivo, não teve, vai aproveitar o BPP, o SB40 antigo, isso tudo aí tem que ser analisado com mais cautela, para a gente poder não errar aqui em uma resposta genérica, né? Uhum. Tem outra pergunta aqui também, do ouvinte, que pede para não ser identificado. Tenho 55 anos, não tenho INSS. Essa parte aqui eu não entendi, mas olha, tenho 55 anos e quando entro no INSS aparece que eu vou me aposentar com 57 anos. Tenho 23 anos de contribuição. Eu vou conseguir me aposentar com a idade de 57 anos? Sou empregado doméstico. Gostaria de não ser identificado. A gente não disse o nome dessa pessoa. Então, com 57 anos, essa pessoa pode se aposentar com 23 anos de contribuição? Nessa hipótese, dificilmente consegue se aposentar exatamente pelo pequeno tempo de contribuição e a idade ainda baixa, né? O que provavelmente ela não tenha é a senha Gov para poder entrar no simulador e o simulador trazer essas informações que ela tem dúvida, né? Seria muito importante as pessoas saberem que muitas vezes os bancos conveniados, se as pessoas já têm contas, né? A pessoa pode tentar tirar essa senha do Gov ou até mesmo respondendo algumas perguntas de segurança no site do INSS. Tendo dificuldade e não conseguindo, as agências geralmente pela manhã elas fazem um atendimento prioritário para esses casos de retirada de senha provisória e aí, no caso dessa ouvinte, ela consegue fazer esse acesso para poder ter um esboço mais detalhado pelo site Meu INSS e conseguir se aposentar, e aí com um planejamento, né? Pois é, o que eu tô Mas achando dificilmente com a idade dela ela consegue se aposentar, porque ela ainda é jovem e tem pouco tempo de contribuição. Pois é, e aí eu me preocupo aqui, porque ela disse que entrou no INSS e apareceu que ela vai se aposentar com 57 anos e 23 anos de contribuição. É possível que ela esteja entrando num perfil falso? Porque o INSS dá esse tipo de informação? Na verdade, se ela já tiver consolidado esse critério, tem que verificar se no CNIS, que é aquele Cadastro Nacional de Informações Sociais, todos os vínculos dela estão efetivamente constando nessa relação lá do INSS. Existem casos de divergência nesse cadastro, e o INSS até mesmo confirma para todo mundo que o simulador ele não traz 100% de segurança, porque os documentos vão ser analisados quando do pedido da aposentadoria. É o caso que acontecerá com ela também. Ela vai ter que juntar a cópia das carteiras de trabalho, o dos carnês efetivos de contribuição dela e todos os documentos que comprovem efetivo labor nesse período. Então, se ela já tiver lá no sistema, considerando que ela alcançou, aí no caso tem que verificar qual que é a regra efetiva que está sendo deferido para ela, né? Para conferir se todos os vínculos que estão constando lá estão corretos. E aí, com base nisso, se tiver considerando todos os vínculos lá como corretos, provavelmente ela vai ter o deferimento dentro da regra que está caracterizada. Mas como regra geral, pelos critérios que você me menciona aqui, ela não teria, na regra geral, acesso não. Quando a gente entra lá no site do Meu INSS, aparecem duas opções, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, pedágio 50% e pedágio 100%. Quem se aposenta com essas condições? Então, na verdade, essas condições, elas são exatamente o quê? São penalidades para quem não detinha os critérios para se aposentar quando entrou a reforma, né, entrou em vigor em 2019. Então, as pessoas que se enquadrarem nesses critérios estavam próximas de se aposentar, né, até 13/11/2019, elas vão ter que cumprir aquelas regras que estão lá descritas. Então, se a pessoa entrar agora, por exemplo, nessa regra do pedágio 50%, ter os 180 meses de carência, que é o tempo mínimo de contribuição, e ter 33 anos, um dia de contribuição até a emenda constitucional, no caso da regra do pedágio 50%. No pedágio 100%, nós temos os 180 meses de carência, e, no caso do homem, né, 62 anos, 6 meses, um dia de contribuição, e aí, no caso, fazer o enquadramento dentro do que o sistema determina, que é o que a legislação determina. As pessoas têm um pouco mais de dificuldade pós-reforma da Previdência, exatamente por conta dessas regras
de transição que estão descritas, que são regras bem mais complexas do que antigamente. Era só falar assim, eu tenho que ter tal idade e consigo me aposentar. Na verdade, aqui, a pessoa consegue se aposentar um pouco mais precocemente, mas ela tem que verificar se ela está se enquadrando nesses critérios que o sistema já demonstra, entendeu? Uhum. Pergunta aqui do nosso ouvinte, qual é o máximo da aposentadoria do INSS? Então, o teto da Previdência, Hoje. ele é atualizado anualmente, né? O teto de 2025, ele foi atualizado para 8.157, se não me engano. 8.157 é o teto, mas para a pessoa se aposentar efetivamente no teto, não adianta que ela contribua, como a gente narrou no começo da entrevista, que ela contribua aí nos últimos anos pelo teto. Não é uma regra tão simples. Antigamente, como eram somente os últimos salários de contribuição, os últimos meses de contribuição, automaticamente as pessoas contribuíam pelo teto nos últimos meses de contribuição e conseguiam alcançar o teto. Uhum. Algumas regras anteriores, que foi inclusive aquela regra do somatório, né? Aí foi muito divulgado pela mídia, inclusive isso. Você vai somar a sua idade e seu tempo de contribuição. Se você atingir isso daqui, você consegue se aposentar pela média global da sua contribuição de uma forma mais benéfica. Muitas pessoas conseguiram se aposentar mais próximas ao teto naquelas regras. As regras atuais, elas são muito mais prejudiciais, elas são mais dificultosas para as pessoas se alcançarem o teto da Previdência hoje. As pessoas que se aproximam são aquelas que já estão mais velhas e contribuíram pelo teto nesse período todo, e o que não é, infelizmente, a maioria absoluta dos brasileiros. A gente vê que a maioria absoluta dos brasileiros, infelizmente, se aposentam entre 1 e 2 salários mínimos, a regra geral. As pessoas que vão alcançar esses benefícios mais elevados são aquelas pessoas que já estavam em condições de recebimento já após 94, sempre pelo teto da Previdência. Então, sempre ganharam muito bem. Vamos colocar assim, que seriam aquelas pessoas de classe média alta ou meio termo, entendeu? Uhum. Vale a pena contribuir por fora? Pergunta da ouvinte Rosana aqui. Eu tenho, o desconto do meu trabalho, mas eu quero contribuir para chegar ao teto, né? Eu acho que ela quer completar o que seria o teto pagando por fora, pagando um carnê por fora. É possível e é vantajoso isso? É a pergunta da Rosana. Então, Rosana, é muito importante verificar essa questão do planejamento para o seu caso, porque o INSS, num primeiro momento, ele não aceita essas contribuições que são chamadas de contribuições concomitantes, que é o caso que muita gente, inclusive, Patrícia, pessoas que contribuem não só em um vínculo, existem pessoas que trabalham em 2 lugares, não é isso? Uhum. Então, a pessoa trabalha em uma empresa e trabalha em outra, porque o regime de trabalho lhe permite, pela carga horária ou pela atividade, a natureza da atividade dela. Em regra geral, o INSS geralmente não aceita ou não contabiliza essas 2 remunerações para melhorar o benefício do segurado. Então, muitas vezes o aposentado ou a pessoa que quer ter acesso a isso entra depois com uma ação de revisão, porque o INSS não considera no ato de concessão da aposentadoria. A pessoa estaria pagando à toa? Não que a pessoa esteja pagando à toa. Efetivamente, se ela contribui uma diferença, isso deve ser sim considerado pelo INSS. Muitas vezes o sistema não considera e a pessoa tem o prazo depois de 10 anos de que a aposentadoria é deferida, para ela poder pedir uma revisão, para que aqueles períodos em que ela contribuiu a mais sejam considerados e automaticamente a aposentadoria seja majorada. Se o INSS não considerar isso pelo sistema, aí o segurado pode entrar com uma revisão administrativa no meu INSS ou até mesmo judicialmente, entrar contra o INSS para poder pedir que essas contribuições extras, ou um vínculo a mais, seja considerado na aposentadoria dela. Eu já ouvi dizer que, em vez de fazer isso, é melhor você contribuir com uma previdência privada, que o rendimento seria maior. Então, muitas pessoas fazem, nessa questão do planejamento, a previdência privada como um plano acessório para a melhoria da aposentadoria. Por isso que é importante fazer uma análise mais detalhada, porque muitas vezes os valores que a pessoa muitas vezes acha que está contribuindo, que vai melhorar a aposentadoria dela, muitas vezes esse valor ele não vai refletir numa melhora da aposentadoria a curto, médio prazo. Às vezes aqueles valores, sim, se forem revertidos por uma previdência privada ou por um outro canal de investimento, tem muitas pessoas que às vezes buscam a aquisição de um imóvel para poder
ter um aluguel, ter alguma outra remuneração que suplemente o valor da aposentadoria. Isso tudo, esse planejamento é importante, sim. É um planejamento não só previdenciário, é um planejamento dentro da parte de economia, realmente, para poder analisar qual vai ser o melhor reflexo da remuneração. Porque muitas vezes ficar dependendo só da renda da aposentadoria do regime geral não é o mesmo do caso das pessoas, por exemplo, que já contribuem há muito tempo com uma aposentadoria privada, né? Então, elas vão receber tanto do INSS quanto da aposentadoria privada e ter uma renda mais próxima da renda da atividade, né? Beleza. Rafael, obrigada mais uma vez por estar conosco. Não param de chegar perguntas, mas a gente vai ter que deixar para a próxima sexta-feira. Não, sempre à disposição. Eu entendo que é um assunto muito pertinente, muito importante de planejar. Eu sempre digo para as pessoas, às vezes a gente planeja de comprar um bem, de comprar um carro, de comprar um apartamento, e a aposentadoria que a gente vai receber pelo resto das nossas vidas, muitas vezes a gente deixa de planejar e de tirar dúvidas, de buscar a melhor forma. É muito importante essa matéria, até parabenizo aí todos vocês que estão fomentando essas discussões para auxílio dos brasileiros. E aí, sexta-feira que vem a gente volta com o tema. Obrigada mais uma vez. Disponha, sempre às horas. Grande abraço a todos.